Oi, 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 Fora da Caixa tá no ar. E hoje estamos ligeiramente em dupla, né, Ed? Hoje a gente vai tocar o Fora da Caixa, eu e a Edmara. As meninas, por motivos de saúde, por motivos de compromissos importantes, não puderam estar aqui hoje, mas a gente vai tirar da caixa muita coisa legal. Então, inspirados pelo retorno do Salipa, que é o Salão do Livro de Parnaíba, que está de volta esse ano, hoje a gente vai conversar sobre leitura, os hábitos de leitura que a gente tem e que a gente pode ter. Como está havendo muitos eventos importantes na nossa cidade, um deles é a Semana da Diversidade, onde a gente vai abordar esse tema, né? Essa luta dessa comunidade LGBT+, vamos conversar sobre isso. E também vamos conversar sobre um assunto que está na moda, que todo mundo fala, que todo mundo quer ser, né? Que é o empoderamento. Hoje a gente vai conversar sobre o que ele é e qual o seu poder de transformação individual e social. Segue com a gente, vamos tirar esses assuntos da caixa, botar essa caixa para mexer. Vamos lá? Então, como nós estamos inspirados pelo retorno do Salipa, hoje a gente vai conversar sobre leitura, como a leitura ela salva, ela esclarece, ela liberta a gente, né? E o Brasil, infelizmente, é um país que ainda tem uma alta taxa de analfabetismo. Cerca de 6,8% da população ainda não sabe ler e escrever. Em contrapartida, cerca de 56% da população, ela se afirma leitora. Isso é muito bom, né, Ed? Isso é muito bom. É um índice que vem crescendo. Afinal, a leitura, ela traz esse poder de transformação individual e social, de trazer conhecimento, trazer pensamento crítico, de realmente abrir mundos, né, que a gente... Sim, formação de sujeitos reflexivos. Exatamente, que a gente possa ser crítico, né, no que a gente aprende. Então, Ed, com relação à formação mesmo pessoal, a formação acadêmica, qual a importância da leitura na questão da educação, na questão do desenvolvimento humano? Então, é muito importante a leitura na formação desses indivíduos, vão formar indivíduos mais críticos, mais reflexivos, mais atuantes, mais conhecedores, né, da sua realidade social, da realidade dessa leitura do mundo, né, que Paulo Freire nos dizia, né? Paulo Freire foi um grande educador brasileiro. Revolucionou a educação. Revolucionou, né, a educação. E eu me considero uma professora freiriana, né? Eu gosto muito de trabalhar Paulo Freire com os meus alunos e essa importância que o Paulo Freire fala, né? Principalmente no seu livro, a importância do ato de ler. Né? A criação de sujeitos mais críticos, a criação de uma sociedade mais livre, né? Essa ideia de libertação, de transformação, e isso só é possível se a gente tiver uma população que leia, né? Uma população que vai ler e vai escrever também muito bem. Paulo Freire era maravilhoso na questão da pedagogia do oprimido, né? Em que ele faz com que a gente entenda que o processo de aprendizado, ele além de ser mútuo, ele é uma troca, né? Ninguém passa conhecimento para ninguém, mas é isso dá poder de conhecimento para aquele indivíduo, para que ele possa ser crítico, né? E assim a gente tem uma consciência maior da realidade em que a gente vive. Afinal, a gente não vai ter essa consciência social, política, coletiva, se a gente não souber o contexto em que a gente está inserido. E a educação, ela traz, a leitura em si, ela traz esse poder. Né? Então, no momento em que você é detentor de poder, você é detentor de um processo, de um pensamento crítico, e você se integra dentro de um processo coletivo e social. Exatamente, porque a sociedade, né, como nos afirma Paulo Freire, é uma sociedade opressora, né? Então a nossa forma de deixar de sermos ignorantes, né, e até ser vistos como gente, de fato, como seres humanos, é através do conhecimento, né? Então assim, eu novamente, Carol, gosto muito de falar a partir das experiências, né, que são as nossas experiências vividas. Então, com a disciplina Educação de Jovens e Adultos, que eu ministro na
no ensino superior, na UFP, a gente trabalha muito essa concepção e trabalha muito Paulo Freire, porque pesquisas que nós realizamos, né, com relação àquele adulto que não sabe ler nem escrever, né, que fazem parte dessa taxa tão alta de analfabetismo que é no nosso Brasil, no nosso país. Então, eu percebo que a pessoa, seja jovem, seja adulto, seja idoso, que ela não lê, ela é analfabeta, ela não tem voz e nem vez na sociedade. Então, muitas vezes a gente pergunta, por que você está numa modalidade de educação de jovens e adultos que possibilita essa transformação, possibilita a alfabetização num outro ciclo escolar, né, não no inicial, e as respostas são várias, desde motivação pessoal até inserção no mercado de trabalho. Então, muito, para mim, é muito caro uma idosa que passou anos da vida trabalhando, não teve a oportunidade de estudar, e ela diz que quer ler e escrever para ela poder pegar o ônibus, porque ela não consegue enxergar os letreiros. Outra diz que quer ler e escrever porque quer ter aquela vontade de poder escrever o seu nome na identidade e não colocar a digital. Isso é muito potente. Isso é muito potente. É muito potente e é exatamente o que o Paulo Freire prega, né? Que é esse mentor da educação no Brasil, que é educar, né? Dar poder para as pessoas, para que elas possam caminhar sozinhas em direção à sua própria libertação. Então, a leitura é libertadora. Literalmente. E não só a questão da escola, né? A gente também tem que conversar sobre a questão da família. Sim. Eu, particularmente, eu tive muita sorte na vida porque eu sou filha de professora. Professora nascida da filosofia do Paulo Freire. Então, assim, eu sempre tive estímulos em casa de ler, né? Então, as brincadeiras que a gente tinha em casa, que minha mãe incentivava, era brincar, era ler, era escrever, era pintar. Então, pra gente ir pra escola era uma diversão, porque o que a gente fazia na escola era o que a gente brincava em casa, né? Então, assim, dá importância, minha mãe é uma educadora, mas a gente pode levar essa reflexão para os pais, para os cuidadores, né? De estimular desde a infância. Porque imagina, você chegar na vida adulta e você tem essa limitação de não saber ler, não saber escrever, não saber assinar o próprio nome, tomar um ônibus é difícil, ir no banco, entendeu? Então, assim, o que puder ser estimulado da infância, isso é muito potente, porque a criança já tendo aquele hábito em casa, os pais que leem para as crianças que têm esse estímulo, eles já vão levar para a escola uma abertura maior, né? Para que possa ser trabalhada de forma lúdica, para que essas crianças tenham esse hábito que eles se perpetuem durante toda a sua vida. Porque às vezes a gente tem a noção de que é só função da escola, Exato. Que é só papel da escola. E não é, gente, é papel da família também. Se os pais têm esse hábito, e eu nem gosto de falar a palavra hábito, porque hábito é uma coisa mecânica, você está escovando os dentes, perdão. Então você cria aquilo, está pensando em outra coisa. Então eu gosto de falar de práticas de leitura. Então, se são pais que têm práticas de leitura, que estimulam os filhos, que buscam comprar, inserir essa literatura na vida do filho, já é meio caminho andado. Sim. Então, a escola ela vai trabalhar junto com a família para que já na infância a gente comece a despertar, né, esse prazer, essa busca pelo conhecimento, pela leitura, que às vezes a gente não tem, porque também a gente tem uma escola, por exemplo, pública, que é muito deficiente em termos de biblioteca, em termos de livros didáticos, material didático. Então, assim, eu penso que é papel do Estado, é papel da família e é papel da escola. A questão mesmo da democratização do saber, né? Sim. Com o advento da internet, dos e-books, do livro digital, por um lado, melhorou muito o acesso, né, a disponibilidade de livros gratuitos, né? Porque a gente sabe que comprar livros no Brasil é caro. Ainda é muito caro. O mercado de consumo das editoras.
e tudo. O mercado é muito restritivo, Isso. né? Então... Mas como eu gosto sempre de pontuar que tudo tem lado positivo e lado negativo. Então a gente tem esse lado positivo, né? Que agora ficou bem mais rápido, bem mais fácil a gente ter acesso a um livro, a gente ter acesso a resenhas de livros, a resumos, a comprar pela internet, a trocar nos grupos, nos clubes. Sebos. Mas a gente também tem um ponto negativo, que é essa questão de agora contar com essa autonomia desse aluno, desse leitor, né, com a consciência de buscar, porque a gente vê muito Ctrl-C, Ctrl-V, né, nos trabalhos, a gente vê o aluno, ele não quer pesquisar, ele não quer ler, ele busca o slide pronto. Aquela coisa pronta e entrega, e não a receita. Tem a criticidade de ir buscar com o nosso tempo, que a gente ia na biblioteca, assinava o termo na biblioteca, levava o livro para casa, tinha que devolver. E aí a gente tem que... Os tempos vão mudando e a gente vai se adequando, a gente tem que se equilibrar nesses pontos, nesses dois pontos, para não deixar que essa internet, esse advento, né, dos livros digitais assuma uma totalidade, né, um controle total, né, dessa literatura, desse saber. E com relação aos hábitos, a gente sempre tem que enaltecer as coisas inspiradoras, né? Sim. Então a gente vai falar aqui sobre uma iniciativa muito legal que acontece aqui na nossa cidade, na verdade no mundo todo, né? Sim. Que é a questão do Leia Mulheres, que é um grupo de mulheres que elas incentivam a leitura de outras mulheres, né? Exatamente. Isso começou, né, em 2014, com uma escritora, Joana Walsh, que ela lançou essa ideia Reading Woman 2014, né? Leia Mulheres. Então, a partir daí, os grupos brasileiros começaram a tornar esse dia, né, esse incentivo em algo mais concreto, né? Porque a gente não precisa depender da iniciativa da escola, da iniciativa da família. A gente pode buscar a inserção em vários outros grupos. Sim. Então, aqui na nossa cidade, as professoras Samia Nagli e Milaine Barros, elas lançaram essa proposta em 2018, desse grupo, que é o Leia Mulheres Parnaíba, que visa, né, juntar essas mulheres parnaibanas, né, para lerem, para se juntar e lerem, né? Debaterem outras mulheres, lerem autores ou autoras mulheres. Então o grupo é um sucesso aqui na nossa cidade, eu participo do grupo. Raquel, eu ainda vou, tá? Deixa eu terminar minha dissertação. Os encontros acontecem uma vez por mês, sempre em algum local cultural aqui da nossa cidade. E os livros são compartilhados em PDF no grupo do WhatsApp. E aí a gente marca o encontro previamente, todo mundo lê e vai fazer essa roda de conversa para dialogar, produzir conhecimento sobre essas escritoras mulheres. E isso é também empoderamento. Sim, né? Uma visibilidade, porque a gente sabe que o mercado dos escritores, das grandes editoras, o mercado, né, da literatura, sempre foi muito destinado aos homens. Então, são iniciativas como essas que a gente pode buscar a inserção, não só essa, como Leia Mulheres Parnaíba, mas ciclos de debates. A gente também tem aqui o Sesc Caixeral, que produz várias rodas de conversa. Então, buscar apoio em instituições, né, em ONGs, visando proporcionar, né, essa inserção na literatura. Tem a biblioteca itinerante, enfim, tem várias iniciativas. Várias, que a gente tem que realmente despertar, né, para a questão da leitura como exercício mesmo de empoderamento, de conhecimento, né, de você se crescer como ser humano, como profissional. Então a leitura, ela tem esse poder muito potente, né? Então, se você não começou, comece o quanto antes, porque já dizia a Malala, um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. E o Fora da Caixa segue, né,
Próximo bloco a gente vai conversar sobre a diversidade. Vamos nessa! Fora da Caixa tá de volta. Vem com a gente, com empatia, mente e coração abertos, que agora a gente vai tirar da caixinha todas as cores e letras da diversidade. A gente vai conversar agora a respeito da questão da diversidade. Afinal, está acontecendo na nossa cidade a Semana da Diversidade, né? Que ele tem como tema pelejar contra todas as formas de discriminação. E o Fora da Caixa está aqui para dar vez e voz para a comunidade LGBT+, para tecer reflexões a respeito da importância do nosso conhecimento, do nosso respeito, da nossa luta contra o preconceito. Afinal, a Declaração dos Direitos Humanos diz que todos, não só a maioria, nem só alguns, mas todos os seres humanos, eles são iguais em direito e dignidade. Então, por que algumas pessoas são tratadas diferente? Porque elas são diferentes. Então, eu e a Edmara, como a gente não tem esse lugar de fala, a gente vai passar a bola para uma mulher maravilhosa, que é a Letícia Carolina, que é uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher gorda, que ela se intitula em todos esses adjetivos. E ela é a primeira professora trans da Universidade Federal do Piauí. Ela vai literalmente dar uma aula pra gente, né? Com certeza, porque... Então, Letícia, a bola tá com você. A gente tá aqui de coração aberto para entender tudo isso que você tem para falar com a gente. Vamos, Ed? Vamos sim, vamos juntas. Letícia. Olá, eu sou a professora Letícia Carolina, sou mulher travesti, negra, gorda e de candomblé e estou aqui na Universidade Federal do Piauí a convite do programa Fora da Caixa. Meninas, muito obrigado pelo convite para falar um pouco sobre Parada da Diversidade, né? Tá rolando em Parnaíba, né, a Parada da Diversidade, e sempre surgem vários comentários e as pessoas também ficam um pouco curiosas para saber qual é a origem das Paradas da Diversidade. Então vamos começar falando sobre isso, sobre como iniciou as Paradas da Diversidade. O início ocorreu no ano de 1969 nos Estados Unidos, especificadamente na cidade de Nova York, onde a comunidade LGBT frequentava alguns bares. Entre esses bares, nós vamos ter o Stonewall, que é um bar frequentado maciçamente pela comunidade LGBT nova-iorquina. Nesse bar acontecia paradas policiais, né? A polícia ia até o bar e as pessoas que eram identificadas como gay, como lésbica, drag queens, travestis, eram presas ou violentadas. Então, essas batidas policiais, elas aconteciam constantemente. Numa bela noite, uma noite bela por ser uma noite de resistência, a comunidade LGBT resolveu reagir contra a polícia e recebeu a polícia com coquetel molotov, com pedradas, pedras sendo arremessadas nos carros da polícia. Essa recepção à polícia foi o primeiro enfrentamento. Na segunda noite, a polícia retornou e mais uma vez houve um enfrentamento. Então foram dias de enfrentamento em que a comunidade LGBT invadiu as ruas de Nova York. Então o levante não aconteceu apenas à noite. Durante o dia também haviam manifestações. Então essa tomada da população LGBT das ruas da cidade ficou conhecida como a primeira Parada da Diversidade. Nos anos seguintes, lugares de todo o mundo, várias cidades, vários países começaram a organizar também as suas paradas. E aí as paradas, elas acontecem nas ruas. Por quê?
Porque a rua é o lugar da população por excelência. E quando a comunidade LGBT ela vai até as ruas, ela está querendo dizer o quê? Esse espaço público, ele também nos pertence. Ele também é nosso por direito. Porque nós somos sujeitos de uma cidadania e nós devemos exercer essa cidadania. E o exercício dessa cidadania requer que o sujeito tenha o direito de ir e vir pelas ruas da cidade, pelas praças, por todos os lugares. Então nós, comunidade LGBT, invadimos a rua para demarcar o espaço público como um espaço que também nos pertence. Eu desejo para a comunidade parnaibana, porque já participei de várias paradas, inclusive participei desde a primeira, que nem era parada, ainda era pré-parada. Infelizmente nessa parada eu não vou poder participar porque estou morando em Teresina, mas eu desejo que a comunidade parnaibana inteira tenha um excelente divertimento e celebre essa dor e a delícia de ser quem nós somos. Um beijo para todo mundo. Obrigado, meninas. Tchau, tchau. A questão sempre é sobre respeito e afetividade, né? Sim. Afinal, a população LGBT+, ela configura cerca de 9% da população do Brasil. Ou seja, são mais de 18 milhões de pessoas. E fora que esse é um dado que ele é questionável. Afinal, ele é advindo de uma pesquisa onde se fazem perguntas meio que blasé, né? As perguntas são geralmente, você mora com outra pessoa, ou se seu filho mora com outra pessoa. Então, assim, é uma pergunta muito aberta, né? Sim. Que, afinal, às vezes nem sempre os pais estão preparados para falar da orientação sexual dos filhos. E acaba que o dado não é tão fidedigno, né? Isso. E, infelizmente, o Brasil ainda é apesar de que, pasmem, o Brasil é um país que tem leis rígidas contra a homofobia, mas é um país muito preconceituoso ainda, né? Principalmente no entendimento dessas vivências, dessas lutas dessas pessoas, né? Que são constituídas em direito e dignidade como todo mundo. E é por isso que a Jo, essa mulher maravilhosa que a gente viu de Fora da Caixa, ela vai trazer pra gente uma matéria muito bacana, né? Com a participação de pessoas muito importantes, muito potentes nessa luta, né? Do reconhecimento, do respeito, dos direitos das pessoas da comunidade LGBT+. E nesse vídeo ela vai tratar das conquistas, das lutas, das demandas, né? Das dificuldades, das vitórias e da questão da legislação, que ainda está galgando muito. E o Brasil, como tem esse hábito de sempre importar legislação de fora, né, ainda não se enquadrou, né, para as necessidades, até porque as necessidades dessa população ainda não são tão visíveis. Sim. Afinal, para você conhecer as necessidades de uma população, você precisa dedicar o estudo a elas, né? E a gente não sabe se na atual conjuntura que a gente vive, nos tempos que a gente vive, se existe realmente esse interesse. Então, muita coisa advém da academia, das pesquisas acadêmicas. Então, a Jo, ela está aqui para mostrar a realidade, né, nessa matéria, com as pessoas que enfrentam todo dia, que estão na militância. Afinal, a militância não é só subir num trio elétrico, né, na parada. Pelo contrário, essas pessoas estão todos os dias na luta por direito, por Sim. dignidade, por reconhecimento. Então, Jo, segue com a tua matéria, que a gente está aqui de coração aberto. Oi, eu sou a Jo e eu tô de fora da caixa hoje, mas a produção continua. Essa semana é a Semana da Diversidade e esse tema é muito importante. E eu trouxe pessoas para falar disso com a gente. E a Naira tá aqui, mas ela se apresenta muito melhor do que eu, tá? Bom, eu sou a Naira, eu sou ativista dos direitos humanos, das mulheres e da população LGBT e coordeno um coletivo feminista, Mulheres em Pauta, e um coletivo feminista de mulheres lésbicas e bissexuais aqui da cidade. E, Naira, para você, qual é a importância de diversidade, de falar disso? O que é diversidade para você? Diversidade é a gente, no campo da sexualidade, acolher as múltiplas formas de amor que existem. Não é um campo que se cria, mas onde se acolhe todas as pessoas.
E essa semana, né, a Semana da Diversidade, tem toda uma programação que vocês vão ter acesso e tudo mais. Por que que é importante ter uma parada da diversidade em Parnaíba e uma série de espaços para falar sobre diversidade, várias maneiras de amar, várias maneiras de ser? Por que isso é tão importante? Bom, a Parada da Diversidade, ela em todas as cidades, antes de ser uma comemoração, uma festa, ela é um ato político. É um ato político que reivindica a existência de pessoas que se relacionam de formas não heterossexuais, que reivindica também políticas públicas para essas populações, que reivindica segurança, que reivindica respeito. Então, convido vocês a conhecer os coletivos Pride, o coletivo Guará e o coletivo Lesbinista, que durante o ano tem programação para essa população. E as visitas não param, só gente maravilhosa aqui. Eu tô com a Jéssica, que se apresenta muito melhor. Jéssica. Então, eu me chamo Jéssica, eu sou assistente social, sou travesti, sou pesquisadora na área de gênero e sexualidade, com ênfase na educação, e sou transfeminista e periférica. Jéssica, para você, o que é diversidade? Diversidade eu compreendo como várias formas de existir, né, de subsistir numa sociedade onde faz parte da dimensão humana essa questão da diversidade. No entanto, nós sabemos que ela não é legitimada. Então a diferença seria um direito de ser diferente, de existir diferente, de amar diferente. Sim, exatamente. Então, assim, quando nós observamos que essa diferente, como eu falei, é algo inerente do ser humano, mas que não é reconhecido dentro das suas singularidades e particularidades, nós acabamos violando esses direitos das pessoas, né, que nós compreendemos que não fazem parte desse sistema cis heteronormativo. A gente sabe que no Brasil é recente, né, de pessoas que se identificam como trans e como travestis poderem usar o nome que elas escolheram para elas nesse processo de se tornar trans, né? E qual é o peso você avalia como uma pessoa que pode escolher seu nome e qual é a importância disso, de você poder escolher o nome que se identifica com você e ter os documentos com seu nome, ser chamada em concurso com o nome que você escolheu? É algo inarrável, é você escrever sua própria história, seu protagonismo. Então, assim, é uma carta áurea mesmo. Então, assim, eu digo para o Estado que ele não manda no meu corpo, na minha história, e aí ele vai e me dá o que é meu por direito, que é o direito de escrever minha história e, a partir dessa história, o meu próprio nome, no qual eu me identifico. Então, hoje, ser a madrinha da Parada da Diversidade Sexual é, sem dúvida, um reconhecimento e eu diria que é mais se configura mais como uma revolução mesmo. Eu estou aqui com essa família linda e vou pedir para que um dos pais apresente. É melhor, né? Eu sou o Zé Filho e essa é a minha família, certo? Aquele é o meu companheiro Wellington, vamos fazer 10 anos, né? Agora próximo mês junto. E esses dois são os nossos filhos, né? Lucas e Luane, cada um com 8 anos. Família, né, gente? Para vocês, enquanto família, enquanto companheiros, o que é diversidade, Wellington? A gente costuma trabalhar muito essa questão de diversidade, né? Hoje nós temos 2 filhos, Lucas e Luane, sexos diferentes, e nós estamos trabalhando o máximo possível a habitualidade de viver como família, de nos adaptarmos ao mundo que nós vivemos hoje e aprender realmente a ter conhecimento de diversidade em todos os aspectos sociais, político, como família, porque nas nossas famílias também, pai, mãe, avós, a gente tenta constituir todos para que eles possam conhecer pertinho todo mundo, né? Muitas pessoas falam das famílias LGBT, né? Falam da gente. Eu acho que hoje a gente vai falar da gente mesmo, né? Para início, a questão de ser pai, ser mãe, constituir família, ela vem do individual, do teu núcleo familiar, né? Isso é uma construção que tanto eu e o Wellington, a gente sempre teve, né? Pai, mãe, e a gente sempre quis ter uma família, mas como seria a nossa família, né? Já que a gente se descobriu homossexual, a nossa sexualidade. Então, a vontade de ter filho, a vontade de ter uma família sempre foi grande.
E a gente deixou sempre à vontade do que vinha acontecer, a gente nunca se planejou, né? Em relação a eu tenho que ter um filho e tudo. A gente deixou fluir, por a gente ter sobrinhos, a gente sempre gostou muito de criança e tudo. Isso foi acontecendo até que em 2011 as crianças nasceram, eles vieram pra gente em 2013. 2013 aconteceu, chegou Lucas e Luane e a experiência, gente, não tem como descrever, porque a início eles chegaram, a gente foi ter na convivência uma semana, um mês, e pra gente era normal, era 2 crianças, né, que tinham chegado para a gente cuidar. Hoje em dia não consigo explicar o que é um filho, porque transborda, é uma superproteção, é um super amor, é algo que você faz o impossível por aquilo, é um sentimento que você não consegue descrever em palavras. Ensinar como é cuidar de uma família, você só vai saber quando você estiver dentro da própria família. E nós dois aprendemos isso com o Lucas e Luane, com 6 anos que eles estão com a gente aprendeu o amor da nossa família própria, o amor por eles, o amor por cada um, porque o amor que eu tinha pelo Zé Filho mudou quando o Lucas e Luane vieram. Porque nós tínhamos amor de parceiro, hoje nós temos amor de pais, né, de cuidar, a gente ter o nosso tempo para eles dois. Então, para as famílias que vivem hoje também, que têm suas famílias, que têm seus filhos, que são LGBT, acreditem, realmente nossa felicidade, ela acontece, ela é real. E para aqueles que têm o desejo de ter seus filhos, de poder cuidar, não existe experiência melhor na vida do que você ter um filho, do que você ter um amor e você saber que você pode dar vida realmente por ele se for necessário, porque é isso que é o amor. Maravilhosa a matéria da Jo, o nosso respeito, o nosso afeto, né? Essas pessoas que estão todo dia na militância real. Lutando, né, Carol? E é isso aí, a gente tem mesmo que apoiar e a gente tem que se juntar nessa luta. Nós, na academia, a gente não gosta muito do termo minorias, né? Porque se formos pensar, o segmento da população que representa a diversidade, que são chamadas as minorias, elas são maioria. Na verdade, as suas vozes que são silenciadas. Então, é preciso que a gente consiga romper esse silêncio, né? Consiga, em termos de política pública, em termos de leis, em termos de ativismo, em termos de academia, em termos de educação, apoiarmos as iniciativas que buscam esse reconhecimento dessa igualdade que a gente tem, mas perante só as leis, né? Não é efetivado na prática. Como sociedade, a gente precisa combater, a gente tem que defender os direitos de todos. De todos. E não tem desculpa para a violência nem para a discriminação. Né? E a democracia, ela não deve ser voltada apenas para a maioria, como a Ed falou, né? Sim. A gente tem que ver, essas pessoas são consideradas as minorias, né? Os negros, as mulheres. As minorias, elas são tratadas de forma hostil, né? Então a gente está aqui para desafiar realmente o preconceito. Né? E no final, é tudo sobre afeto. Você vê aí que coisa maravilhosa. Acolhimento, cuidado dessas pessoas, a luta, a união, entendeu? Então tudo no final é sobre afeto. E é o nosso dever lutar contra o preconceito. E o Fora da Caixa segue. E apoia essa causa. E estamos aqui. Aqui vocês têm vez e voz. E a gente segue. Próximo bloco a gente vai falar uma coisa sobre empoderamento, né, Ed? Sim. Então segue com a gente que tem coisa boa ainda para sair dessa caixa. Voltamos para falar sobre esse tema que está tão na moda, que é o empoderamento. Ed, você já viu um termo que está mais falado, mais contemplado do que empoderamento? Não. Mas está na hora da gente conversar realmente o que é o empoderamento. Sim. Né? Ele é um termo que está muito na moda, todo mundo quer ser empoderado, é descolado, ser empoderado, ser empoderada. Só que a gente precisa falar realmente do que é empoderamento. O que a gente percebe é que o empoderamento está sendo difundido com uma ideia distorcida do que ele é de fato. O empoderamento ele tem sido visto como essa questão da autoestima individual e não é bem por aí.
O empoderamento, essa palavra que a gente tem que sempre se ligar aos conceitos, né, do que são as coisas, para a gente realmente entender do que elas se tratam. O empoderamento, ele é uma palavra derivada de um processo chamado neologismo. Inclusive, ela foi proposta pelo nosso querido Paulo Freire, que a gente tanto já falou aqui, que foi esse educador que transformou os rumos da educação no Brasil. Então, foi o próprio Paulo Freire que identificou essa palavra, que criou essa palavra empoderamento. O empoderamento, ele não é dar poder para alguém, porque a sensação que a gente tem é que as pessoas imaginam que o empoderar é dar poder. Então, uma pessoa vem e se apropria de um poder, ou alguém dá um poder a ela, e não é isso. O empoderamento, ele é um instrumento de evolução individual e coletiva. É um pouquinho difícil de explicar, porque a gente sempre tem que pensar além, né? Porque a gente sempre pensa o empoderamento como uma coisa individual. E não é. É um instrumento em que existe um fortalecimento individual, mas para um fim coletivo. Exatamente. Né? É a transformação da sociedade a partir de uma consciência do seu lugar naquela sociedade e como você pode transformar ela. Então, Carol, é importante a gente entender se uma pessoa, enquanto indivíduo, está lutando por algo, ele não é empoderado se o seu grupo, o segmento da qual ele se insere, o coletivo, no caso, não está empoderado, né? Então, ele só vai estar empoderado nessa dimensão do coletivo. Porque as pessoas têm essa ideia errônea. Eu sou empoderada porque eu escolho como que vai ser meu cabelo, se eu vou usar o cabelo liso, se eu vou usar o cabelo afro. Eu sou empoderada porque eu escolho ficar com várias pessoas na balada. E isso não é empoderamento, isso é liberdade individual, é diferente, isso é uma escolha sua. Né? E o termo, porque o termo ele foi muito democratizado, mas ele ficou um pouco na superficialidade, porque hoje a gente pode dar uma olhada no Instagram, todo mundo, eu sou empoderada. Então acha que passar um batom vermelho é empoderada, acha que, no caso, ficar pelada é um ato de empoderamento. E às vezes não é nesse entendimento, né, que a academia, que o conceito traz. Do que é um empoderamento genuíno, né? Desse instrumento de poder, desse instrumento de consciência política, né, e desse papel social, né, de luta de classes a favor das minorias. Então a gente tem que pensar esse termo e todos os desdobramentos dele nesse conceito, né? E pensar o empoderamento como um processo. O empoderamento, ele não acontece da noite para o dia. Ele é uma transformação literalmente social, que acontece nesses dois âmbitos, no âmbito individual, do indivíduo em si, mas principalmente da luta coletiva, ou seja, eu como mulher. Eu nunca vou ser uma mulher empoderada, uma vez que eu estou conversando aqui com você, nesse momento existe uma mulher aqui em Parnaíba, existe uma mulher na Ilha Grande, existe uma mulher em Bangladesh que está sofrendo violência doméstica, né? Existe uma menina no Paquistão que está impedida de estudar. Então, existe populações, né, que são as minorias, essas que precisam ter esse poder de mudar, de transmutar dessa situação subalterna. Ou seja, o empoderamento, ele é acabar com essa situação em que existe alguém mais poderoso e alguém que está sendo oprimido. É dar situações, dar vez para essas minorias, para que elas possam ter realmente seus direitos e sua dignidade reconhecida. Então, eu nunca vou ser uma mulher empoderada se a minha classe, onde eu me encontro, continua sofrendo retaliações, continua vivendo em situações em que os direitos são negados, né? Então, existe... Porque historicamente, né, esse contingente populacional teve seus direitos negados. As mulheres, os negros, os índios, a comunidade LGBT+, então todas essas minorias, elas vão passar por esse processo de empoderamento, e isso não está só nas escolhas pessoais, nas escolhas individuais, mas sim numa luta coletiva de conscientização, né? Porque o empoderamento, como eu disse, ele é um processo, ele não acontece só quando eu decido me empoderar, mas existe todo um pilar do empoderamento. Visibilidade, voz,
né? Todos esses processos ajudam também ações, movimentações. Então, são campos que vão traduzir realmente a mudança que a gente precisa, né? Em termos, né, de medidas legais também. Políticas públicas. Políticas públicas. Então, é importante a gente ter todos os segmentos unidos nesse empoderamento, né? Por exemplo, OAB, né, uma instituição, tem que ter alguém à frente que vá promover essas ações de encontro a uma causa que é marginalizada dentro dessa instituição. Então, a gente tem a questão das mulheres, por exemplo. Sim. Então, assim, em cada campo que você tiver inserido, eu, por exemplo, enquanto professora, dentro de uma universidade elitista, buscar romper, né, essas relações de poder, promover a igualdade de oportunidade a todos e a todas. Então, são possibilidades que a gente tem efetivamente de buscar essa transformação que vai visar o empoderamento, né? Então, porque a gente está atingindo, né, esse papel de formiguinha, a gente está atingindo uma pessoa tanto na academia, com as leituras, com as vivências, até de conceitos do que é empoderamento, para ela poder se juntar à causa e fazer a diferença. Sim. Assim, não sendo pessimista, mas sendo realista, ainda tem muita coisa para a gente se considerar realmente empoderado, né? Tem. E então vamos aprender. Um longo percurso, um longo caminho. Tem um longo caminho. E a gente vai aprender com ela, que é essa mulher maravilhosa, inspiradora, mulher forte, que é uma estudiosa de empoderamento, do feminismo, principalmente do feminismo negro, que ela está à frente dessa luta, que é a Joyce Bert, que ela veio fazer uma participação no Salipa e o Fora da Caixa não podia perder essa oportunidade de mostrar para vocês a potência que essa mulher é. Então confere a nossa matéria. Joyce, seja bem-vinda. Parnaíba te recebe de braços abertos, o Piauí está encantado com a sua presença aqui. E a gente queria que você compartilhasse com os nossos telespectadores o que é empoderamento, essa palavra que está tão na moda, que todo mundo quer ser empoderado, todo mundo quer estar nessa onda. E a gente sabe qual é o real sentido do empoderamento. Então, fala para os nossos telespectadores o que é isso. Empoderamento é um conceito muito profundo para a gente conseguir explicar a potência dele enquanto instrumento de luta social em poucas palavras. Mas a gente pode dizer de uma maneira sucinta que, além de ser um instrumento de luta social, ele é um trabalho, um processo de resgate do poder social de grupos minoritários que foram perdendo ao longo da sua história oportunidades de mobilidade social, de desenvolvimento pleno, de exercício da cidadania. Então, o empoderamento é uma ferramenta que vem para ser trabalhada coletivamente e também individualmente, no sentido de trazer essas pessoas de volta para uma realidade mais justa e igualitária. A gente confunde muito a questão do empoderamento com a liberdade individual. Então, o que seria verdadeiramente pautada nesse conceito genuíno de empoderamento? O que seria uma pessoa empoderada? Eu acho que todos esses conceitos que a coleção Feminismos Plurais traz, que são assuntos que a gente trabalha dentro dos nossos ativismos, a gente tem que pensar sempre num contexto social, nunca individual. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu estou empoderada porque eu estou trabalhando como CEO numa multinacional, ou porque eu consegui vencer os traumas que eu tenho com a minha aparência física e as limitações, enfim. Isso não coloca você numa posição de empoderamento, porque você tem todo um grupo social que ainda continua exposto às dificuldades, às limitações, aos truques das estruturas opressoras que vem trabalhando historicamente para manter a gente numa posição de subalternidade e de riscos sociais também, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre pensando que nós somos indivíduos, mas a gente está somando dentro de uma coletividade, então nunca a gente pode pensar apartado dessa coletividade, senão a gente cai em erros egoístas e deixa de pensar numa igualdade ampla e restrita. Então, pensando nessa ideia de subverter essa ideia do poder verticalizado, como uma pessoa ela pode ser instrumento do empoderamento e mudar a sua realidade social? Bom, é bacana você perguntar isso, porque o conceito de empoderamento ele parte da teoria da conscientização crítica de Paulo Freire. E Paulo Freire a gente sabe que é o grande pensador da emancipação social, política, cultural, enfim. Então, nesse sentido, o empoderamento, ao mesmo tempo que trabalha para o resgate
do poder social desses grupos minoritários, ele também leva a gente a fazer uma reflexão sobre o que é poder, né, sobre quais as dinâmicas de poder a que nós estamos sujeitos e que criam as desigualdades sociais. Então, se a gente quer ser um agente de trabalho dentro de um processo de empoderamento, a gente precisa primeiramente pensar que existe uma hierarquia social que é pautada por essa maneira de pensar e de vivenciar o poder. Então, a gente precisa reverter isso, subverter essa lógica e contribuir ou pensar em formas de deixar as relações sociais horizontais, de igual para igual. Né? Então, quando, por exemplo, eu falo assim, eu vou empoderar fulana, eu vou empoderar pessoas, na verdade eu já parto de uma hierarquia, porque eu estou dizendo que eu vou dar poder ao pé da letra. Né? Então, a proposta do empoderamento não é essa, é fazer com que as relações sejam horizontais, de igual para igual, cada um no seu tempo, e um estimulando o outro, como o Paulo Freire mesmo falou nos seus livros, enfim, ninguém se emancipa ou se empodera sozinho. E ninguém empodera também ninguém. A gente se empodera à medida que a gente vai contribuindo com o nosso grupo, e esse grupo empoderado também ajuda no nosso desenvolvimento. Então é uma simbiose entre individual e coletivo, mas sempre no sentido horizontal das relações de poder e de cooperação. Joyce, você é inspiradora. Obrigada. Eu estou profundamente emocionada. Espero que vocês tenham realmente absorvido o conceito do que é empoderamento, que ele possa ser, de fato, um instrumento de transformação social. E a Joyce, ela faz isso de forma brilhante nesse livro, que é o livro Empoderamento, e faz parte de uma coletânea dos feminismos plurais, né? E, Joyce, você é encantadora. Obrigada. Você é gigante. Nós mulheres somos. Você é lucidez nesses tempos sombrios, e muito obrigada. Se eu sei alguma coisa de empoderamento, eu agradeço a você por ser luz e por nos guiar nessa luta, e vamos juntos. E o Fora da Caixa agradece demais a sua contribuição como pessoa, como ser humano e como militante. Muito obrigada. Eu também agradeço muito essa troca que a gente consegue fazer, não só dentro como fora da rede também. Vocês nos fortalecem, a gente fortalece com aquilo que a gente pode, e isso é um trabalho de empoderamento ativo que a gente está pautando aí na sociedade. Obrigada. A Joyce Best, ela veio para chacoalhar as nossas caixinhas, né? Que mulher inspiradora, uma potência, e coloca a gente para refletir, né? Porque a gente está aqui exatamente para isso. E não é vergonha a gente não saber, eu sempre digo isso, não é vergonha você ir buscar, conhecer, adquirir conhecimento, até porque isso é um dos pilares do empoderamento. Sim. É o conhecimento, porque é o conhecimento do Paulo Freire, aquele que liberta e que transforma. Vamos inspiradas? Vamos inspiradíssimas. E essa semana a gente tem muita coisa para tirar e para botar da caixa, né, Ed? Temos, sim. Vamos seguir com o nosso quadro, Dentro e Fora da Caixa. Vamos começar com o que vai para a caixa? Começar com o que vai para a caixa, né? Infelizmente, nessa semana a gente teve um caso de racismo, né, por uma instituição, né, que é o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que proferiu áudios racistas a uma atriz, a Cacau Potásio, que estava utilizando espaço de gravação, e alguns bombeiros gravaram áudios dizendo: essa preta, essa gorda, né, nós não vamos ficar no mesmo espaço que ela. Então, gente, racismo não tá com nada. Que atitude insensata, insensível, né? Então vai pra caixa, é digno de ir pra caixa. Pra pensar, pra refletir. Racismo não tá com nada, preconceito, lamentável. E uma instituição que está aí para proteger a sociedade, né? Infelizmente, lógico que é uma situação isolada, mas é para se refletir. Afinal, você está ali com o papel de protetor da sociedade e não como ataque, né? Sim. Então, um ataque tão cruel e hostil. Então, vai para a caixinha para pensar. O que sai da caixa hoje é tão gigante, Ed, é tão gigante que não cabe na caixa. Eu vou pegar aqui. Na verdade, o que vai sair da caixa hoje é uma homenagem a uma pessoa muito querida por todos nós aqui da TV Costa Norte, que é o Helder Souza,
que é essa pessoa maravilhosa, que é um comunicador, que ele é advogado, ele é o diretor executivo aqui da TV Costa Norte. E o Helder, ele recebeu um prêmio, né, maravilhoso pela sua atuação quando secretário de Cultura em Parnaíba no ano de 2015. Agora ele colheu esse fruto porque, por conta do trabalho incrível que ele desempenhou, pelo plano decenal de cultura que ele elaborou enquanto gestor, dedicação, compromisso, ele foi eleito um dos 10 melhores secretários de cultura do Brasil por essa instituição aqui, Observatório da Diversidade Cultural. E o fruto desse prêmio foi essa publicação, né, desse livro que saiu agora, que é um livro em que tem as vivências e as reflexões desses grandes gestores. E o Helder, muito merecidamente, ele foi eleito um desses gestores. Que orgulho. Que orgulho de você, Helder. Isso aqui é fruto do merecimento, esse é merecimento, né, são fruto do seu trabalho, da pessoa incrível que você é, do profissional dedicado e principalmente do ser humano engajado, que se importa com o outro, que trabalha defendendo a cultura, fomentando a arte em tempos obscuros. Então, fica aqui o nosso enaltecimento para você, pela sua luta, pela sua história, né, por tudo que você já superou, que você já enfrentou, que você se entregou de coração, como tudo que você se propõe a fazer. E fica aqui o nosso orgulho, Moraes, de toda a equipe da TV Costa Norte, em nome do Dr. Oséias. Fica aqui o nosso emocionado e derretido orgulho por você, tá? Então, parabéns também. Isso aqui também rendeu ao Helder aquela medalha, né, do Mérito Renascença, que ele recebeu das mãos do governador do estado. E o Helder é isso, é essa potência, é essa pessoa incrível, inspiradora. E Helder, parabéns, e você sai da caixa hoje como homenageado pela pessoa maravilhosa, incrível e inspiradora que você é. Você nos inspira e a gente tem muito orgulho de caminhar junto com você nessa. Parabéns! Então, esse programa hoje foi muito emocionado, muitas coisas boas saíram da caixa, temas potentes que nos fazem refletir como o nosso papel de sujeito na sociedade. E o processo é assim, a gente às vezes é incômodo, o processo da reflexão ele é incômodo, mas a gente não pode desanimar e nem parar por aqui. E aí o Fora da Caixa está aqui para contribuir com a sua evolução, com a sua capacidade de reflexão, de pensar com empatia, de pensar com criticidade e principalmente com afeto, porque tudo gira em torno do afeto. E nós do Fora da Caixa, a gente acredita sim que o afeto ele é revolucionário. E a gente está aqui para isso. Seguimos juntos. E o Fora da Caixa fica emocionado aqui e te espera na próxima semana. Até lá! Beijo, meninas. Voltem logo. Tchau. Tchau. Até a próxima.